Fala aí, mano, beleza? Vamos lá. Cara, então, aqui eu criei um cenário bem parecido com o que tem no dia a dia do trampo, né? Então, eu tenho um arquivo aqui que é uma classe chamada calc, e ela tem aqui as quatro operações básicas de métodos, certo? E ela é uma classe estática. Então, ela tem métodos estáticos, ela é uma classe estática. Então, qual a diferença, né? Só recapitulando se você não lembra. Uma classe estática, no caso, uma classe estática é uma classe que tem métodos, né, estáticos ou atributos. Não sei se atributos dá para ser estático, não lembro, mas sim, ela tem métodos estáticos. Vamos colocar assim por agora no vídeo. E o que é um método estático? É um método que eu posso acessar ele, eu posso executar ele direto, sem ter que instanciar, né, a classe, sem ter que criar uma instância da classe, que ele vai fazer alguma coisa. Então, a classe calc, né, de calcular, as quatro, as quatro operações básicas aqui, importei a classe, certo? Aqui. E aí eu posso criar cenários de teste, né? Aqui tem então uma suite, que está incompleta, mas é mais para você entender como que é mais ou menos na vida real. Então, lembra que eu falei que dá para ter um describe dentro do outro? Então você pode fazer assim, ó, né? É o que eu faço geralmente. Um describe para o arquivo, no caso uma classe, né? Como aqui é uma classe, o próprio nome do arquivo fica com C maiúsculo, com uma primeira letra maiúscula, é um padrão de boa prática. Então eu criei um describe que vai englobar o arquivo inteiro, e aí eu vou criar um describe para cada função, né, dentro dela. E aí dentro do describe da função, eu posso colocar quantos hits eu quiser para fazer vários testes possíveis, certo? Então guarda isso. Então aqui eu tenho o describe principal, ele guarda tudo. O describe da soma, né, da soma aqui, e o describe do subtract, né, da subtração está aqui. Eu até errei aqui que eu coloquei ele dentro, eu vou recortar ele, né, em tempo real contigo. Esse describe ele acaba aqui, e aí eu vou colocar ele esse aqui, certo? Então aqui a gente tem o seguinte scope: describe da classe, describe da função soma, describe da função subtração, certo? Beleza, estamos aqui, né, nesse ponto. O que eu quero te mostrar aqui nisso? Que você veio aprendendo, né, a fazer as execuções e comparar, né? Então, eu coloquei aqui já mesmo para dar um avanço. Muitas vezes você vai poder fazer a chamada dentro de uma variável res, ou seja lá o que, e aí comparar o que tem na variável com não sei o que lá. Mas você pega essas coisas assim de uma linha, né, em JavaScript o pessoal gosta de escrever tudo na mesma linha para economizar, é meio que um negócio da comunidade, então já vai pegando os esquemas. Então, que eu espero que a chamada de calc.sum seja 2, seja 4. Eu espero que a chamada seja -1, né? E aí isso serve para eu poder trabalhar o retorno, muito foco no resultado, na comparação da lógica, né? Mas aqui eu vou entrar num outro tipo de divisão, que é a que a gente usa muito no trampo, né? Lá no trampo, eles não nos cobram a assertividade, o uso de expect e tal. Por quê? Porque lá o teste unitário ele é muito focado numa coisa chamada cobertura. Então, digamos que o projeto ele tem, mano, vários arquivos, cada arquivo tem um monte de função, cada função ocupa a quantidade X de linhas, né? No final, todas essas linhas são contabilizadas, né? E existe um sistema, né, lá na Smiles que durante o processo do deploy, né, do código, do build, na verdade, né? Existe uma diferença de build para deploy que eu acabo me confundindo. O build é o que vem depois do deploy, né? O deploy é todo o processo de implementação e dentro desse processo de implementação, um deles é o build, que é a construção para poder jogar no ambiente onde vai ser executado.
Então, nesse processo de deploy, um desses processos é a verificação de quantos por cento dessas linhas de código estão testadas. Eu não estou na VPN, não vou conseguir mostrar para você essa tela em si. Depois, quando tiver oportunidade de estiver atuando em alguma, eu te mostro. Mas eu consigo mostrar através de uma outra tela, né? O mesmo conceito numa outra tela local aqui, que é o que a gente também vê no dia a dia conforme a gente está fazendo os testes. Então, vou pegar, por exemplo, isso aqui, ó. Esse teste, eu estou chamando, passando dois números, ele tem que retornar zero. Eu sei que tem que retornar zero. Mas o que eu estou fazendo? Eu não estou usando o expect, não estou fazendo to equal, não estou fazendo nada. Eu só estou guardando o resultado aqui nessa variável res, porque afinal a função ela retorna, né? E eu vou imprimir ele. Né? E aí, quando eu executar o código, eu estou usando aqui um plugin do Jest, que ele coloca aqui em cima esses comandinhos, atalhos aqui, né? Tanto para debugar como para já executar. Você pode instalar ele, se você quiser. Recomendo, na real. Ele chama, deixa eu pegar aqui, Jest Runner. É esse aqui, ó, tá? Jest Runner. Depois você instala ele. E aí eu vou clicar aqui, ó. Tum. Beleza. Executou, certo? Então aqui, uma suíte de testes, que é a mãe. Dentro dessa suíte de testes tem 3 testes. Então, 3 hits, certo? 1, 2, 3. É isso que isso aqui vai significar, beleza? Repara que quando eu executei, ele criou essa pastinha aqui, ó. Coverage. Aí você fala assim, mas o meu quando eu executo não cria, realmente, né? Aí eu vou entrar numa outra questão agora. O package.json, ele é o arquivo core, né, o coração da nossa aplicação Node. Dentro dele, depois que eu instalei o Jest, eu posso criar aqui umas configurações para o Jest. Né? Então eu posso criar aqui uma chave Jest, e aí cabe um monte de configuração. Eu vou focar só nessa aqui, ó. Collect coverage, ou seja, coletar cobertura. Coloquei como true. Coloquei como true. Quando eu executo, o código ele cria isso, a pasta coverage, cobertura. Se eu vim aqui nela aqui, ó, nesse arquivo index, né, dentro dessa pasta, vim aqui em index e colocar uma outra extensão que você já deve ter visto em algum curso, Open with Live Server. Ele vai abrir essa página para mim, né? E aqui é o que eu queria te mostrar. Cobertura, né? Cobertura do código, que é o que vale lá para Smiles. Dentro dela ele mostra o que foi coberto ou não. Então veja, aqui ele mostra para mim que 60% das declarações foram cobertas, 50% das funções, ou seja, 60% das linhas, né? Então tudo isso aqui, ó, o que é statement, o que é branches, o que é functions. Branches, geralmente aparece isso aqui quando tem ifs. Como não tem nenhum if, ele já considerou que está tudo coberto. Se tivesse um if aqui, ele ia falar que não. 60% dos statements são declarações, são, né, os nomes das coisas que a gente tem aqui. As funções, você sabe o que é, então a gente tem 4 métodos, métodos e funções são a mesma coisa, né? Então 4 métodos, chamei 2, então eu ativei 2, 50%, em linhas totais significa que eu rodei 60. Então, onde eu quero focar? É nisso aqui, ó, pra você entender mais. Um cenário de teste, um arquivo de teste, né, quando você for fazer um teste de um arquivo que compõe um projeto inteiro, ele tem que ser 100% testado, ou seja, eu vou ter aqui um describe para uma classe, um describe para uma função, e quantos hits forem necessários para cobrir todas as linhas. Essas aqui são funções muito simples, mas vão ter funções de, 30 linhas, 40 linhas. Então, quando essas funções elas tiverem ifs, tiverem validações, tiverem isso, você vai ter que criar um each para cada tipo
de situação. Existem adaptações e outras formas de fazer com isso, conforme a gente vai ficando mais avançado? Tem. Nesse momento, isso não cabe para você. Coloque em mente isso, que cada tipo de possibilidade, cada if vai gerar. Então, tipo assim, se eu colocasse aqui um if num é maior que 3, colocar um fazer uma coisa e se ele é ou se outra, aí eu já teria que ele já estaria marcando aqui que não estaria 100%. Ele ia mostrar aqui que a possibilidade do if estava incompleta, tudo mais, tudo mais. Entendeu? Então, assim, é, qual é a diferença fundamental disso aqui, que é o que você está estudando, né, de usar as comparações to equal, tal, não sei o que lá, para isso aqui, que ele simplesmente roda e não valida nada. A diferença é que isso aqui ele vai é, trabalhar a tua lógica, entende? Ele vai verificar se a tua lógica está bem implementada. Esse aqui vai considerar, só vai rodar o código e falar que está tudo rodando, tá ligado? Isso aqui, embora seja o que a gente mais usa hoje no trampo, ele não é o caminho, ele não é o caminho correto, tá ligado? Ele não é o caminho correto. O correto seria fazer isso aqui, desse jeitinho. Só que conforme vai passando o tempo, meio que durante o desenvolvimento mesmo do teu código, você vai pegando, né? Assim, você já vai testando na a chamada, você vai fazendo o teste, você vai fazendo funcionar. E aí quando você vai fazer os testes unitários, meio que você já meio que sabe o que está funcionando e o que não, já tipo assim, 99% de chance de você já ter testado tudo mesmo e tá ok. E aí você acaba não fazendo muito isso. E aí a gente acaba fazendo um teste mais ou menos nesse molde para cumprir tabela lá, para passar no sistema de Smiles, tá ligado? Não sei se ficou muito claro, mas assim, em resumo, isso aqui, testes desse jeito, garantem, né, a assertividade, e esse teste aqui, que é o que a gente acaba fazendo, mas ele simplesmente serve para contabilizar a cobertura, a porcentagem de cobertura. Né? E nesse esquema aqui do Jest, ele mostra quais foram cobertos ou não, tá ligado? Ele aparece em vermelhinho aqui. Acho que foi novidade para você esse lance, né, da coberturinha de aparecer aqui, tal. Você já pode fazer aí também, né? Basta você colocar essa configuração no teu package.json aí, ó. E aí quando você vir aqui rodar Jest, teste, não sei como você colocou teu script, ou se você instalar o esquema aqui, né? O plugin e clicar em Run, ele vai gerar essa pasta e você vai poder fazer esse mesmo esquema. Demorovsk